Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Daniel Carnio Costa e eu vou estar com vocês aqui durante algumas aulas, tratando de alguns pontos fundamentais sobre falência, recuperação, enfim, sobre o direito da insolvência. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Tribunal de Justiça do Paraná para poder participar de um projeto tão importante quanto esse. E nessa nossa primeira aula de 15 minutos, e eu vou tentar ser bastante sintético para que as ideias caibam nesse espaço, então nesta primeira aula de 15 minutos, nós vamos passar a vocês uma noção geral sobre direito da insolvência. Então quando a gente fala em falência ou recuperação judicial, ou recuperação empresarial de maneira geral, nós estamos falando, na verdade, da crise da empresa. É a crise da empresa que está por trás da preocupação do legislador com esse fenômeno. E por que o legislador se preocupa com o fenômeno da crise da empresa, tentando tratar da recuperação empresarial e tentando tratar da falência ou da liquidação de uma atividade empresarial? Ora, porque a atividade empresarial é uma importante fonte de benefícios econômicos e sociais. É a empresa que gera empregos, tributos, produtos, serviços, que circula riquezas, e tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, para o bem-estar da sociedade. Quando uma atividade empresarial entra em crise, isso é um motivo de preocupação para o legislador e para o Estado de um modo geral, porque nós corremos o risco de perder empregos, perder renda, perder produtos e serviços que são importantes para a população, perder tributos que são importantes para o Estado desenvolver suas funções, enfim, corremos o risco de perder todos esses benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. É por essa razão que não só no Brasil, mas no mundo todo, a lei se preocupa com este fenômeno da crise da empresa, criando, no mais das vezes, sistemas jurídicos próprios para esse tema. E nós chamamos esses sistemas jurídicos que tratam da crise da empresa de sistemas de insolvência empresarial. São os sistemas que tratam da crise da empresa. E o sistema de insolvência empresarial, ele trabalha basicamente com dois tipos ou dois modelos de ferramentas. Quais são essas duas ferramentas que os sistemas jurídicos de insolvência empresarial nos trazem? A liquidação ou a falência e a recuperação empresarial. Então nós temos duas grandes ferramentas, dois grandes institutos que nós vamos estudar durante esse curso: falência, liquidação e recuperação empresarial nas suas mais diversas formas. Recuperação empresarial no direito brasileiro, e o direito brasileiro da insolvência é regulado pela Lei 11.101 de 2005, o direito brasileiro traz a liquidação, a falência, e traz a recuperação empresarial. E dentre as modalidades de recuperação empresarial, nós temos três espécies, Nós temos a recuperação judicial convencional, temos a recuperação judicial especial para pequenas e microempresas e temos também a recuperação extrajudicial. Nós vamos ver com calma as características de cada um desses institutos ou de cada uma dessas ferramentas. Mas nesse primeiro momento é importante a gente entender quando nós deveremos fazer uso dessas ferramentas. Qual é o contexto que justifica a aplicação dessas ferramentas? Então, quando nós falamos da crise da empresa, é possível nós identificarmos basicamente três cenários diferentes de crise. Nós temos aquelas empresas que entram em crise e que saem da crise sozinhas, saem da crise pela atuação dos seus próprios gestores. O gestor, ele identifica os motivos que levaram aquela atividade a enfrentar aquela crise, ele consegue identificar também quais são as possíveis soluções para a superação daquela crise, a sua atividade é viável,
né? As pessoas precisam do produto oferecido, do serviço, a atividade tem viabilidade econômica, o empresário ou o gestor identifica então quais são as soluções dentre aquelas oferecidas pelas estruturas de livre mercado. Em economia nós falamos de estruturas de livre mercado, que são as opções que o mercado oferece para a superação de dificuldades empresariais. E sai da crise sozinha. Então a empresa entra em crise e sai da crise sozinha pela atuação dos seus próprios gestores. Essa é a hipótese mais comum, né? E é a que nós gostaríamos que sempre acontecesse. Né? A empresa é boa, ela entra em crise, o empresário identifica os motivos da crise e a empresa supera este momento. Aliás, a crise faz parte do jogo. Né? Todos aqueles que se dedicam à atividade empresarial, de empreendedorismo, desde logo sabem que irão enfrentar crises. E é justamente a habilidade em identificar as causas da crise e a habilidade em escolher as melhores opções para a superação da crise que vão determinar, são essas habilidades que vão determinar se aquele empresário é um bom empresário ou não é um bom empresário. Então ele escolhe ali, dentre as possibilidades viáveis, dentre as possibilidades oferecidas pelas estruturas de livre mercado, aquelas que se adequam melhor à sua situação. Vou dar um exemplo rápido. Então imagine a greve dos caminhoneiros, né, que aconteceu há algum tempo atrás. A minha empresa, ela vende um determinado produto e as pessoas precisam e compram muito esse produto. Só que as pessoas compraram e eu não consegui entregar. E como eu não consegui entregar, por conta da greve dos caminhoneiros, eu não recebi os valores que eu deveria receber em razão daquelas vendas. E como eu não recebi e já tinha feito dívidas contando com o recebimento daqueles valores, eu me torno insolvente, eu me torno inadimplente, eu tenho uma crise financeira nesse caso. Como é que eu resolvo essa crise? Eu posso ir ao banco, por exemplo, e tomar um financiamento bancário para fazer frente ao pagamento daquelas minhas obrigações, combinando de devolver ao banco aqueles valores com juros com uma certa carência, momento em que eu já terei as minhas atividades de entrega regularizadas e aqueles valores voltarão a circular no meu caixa e eu consigo equilibrar as coisas. Pronto, essa é um exemplo de empresa que entra em crise e sai da crise pela atuação do próprio gestor. Mas nós podemos ter um segundo cenário, que é o cenário da empresa que entra em crise e não tem como sair dela. Não tem como sair porque não se trata de uma crise circunstancial. Se trata de uma crise estrutural. A empresa entrou em crise porque, por alguma razão, ela perdeu viabilidade econômica. Não há o que possa ser feito para que aquela empresa supere aquele momento. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não precisam mais daqueles produtos ou serviços, eles ficaram defasados tecnologicamente, superados, enfim, até mesmo por má gestão, por alguma razão, essa empresa não tem mais solução. Então a resposta que o direito dá para uma empresa como essa é a liquidação. Se a empresa entra em crise e não tem como sair, deve-se aplicar a ela liquidação ou falência, né? No nosso sistema da Lei 11.101, isso é chamado de falência. Falência que consiste em retirar aquela empresa do mercado rapidamente, abrindo a possibilidade para que outras empresas ocupem aquele espaço deixado por ela. E ocupem de maneira útil, gerando empregos, produtos, serviços, né, tributos, circule riquezas. E eu vou pegar os ativos, os bens desta empresa que foi liquidada, que faliu, e vou realocar esses ativos na economia, vou colocar esses ativos em outras cadeias produtivas, de modo a fazer com que eles voltem a ser fonte de benefícios econômicos e sociais, voltem a integrar outras cadeias produtivas. E com os valores auferidos, com a venda desses ativos, né, nessa realocação, eu vou pagar os credores dessa empresa falida de maneira proporcional. Então notem que no final do dia, os objetivos da falência são preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial, além de pagar os credores. Então, falência não serve só para pagar os credores, como normalmente as pessoas podem pensar,
né? Falência serve para preservar benefícios sociais e econômicos que decorrem da atividade empresarial. É uma forma de sanear o mercado. Mas nós temos um terceiro cenário, que é um cenário intermediário, que é o cenário da empresa que entra em crise, é viável, mas por alguma disfunção dessas estruturas de livre mercado, o gestor não consegue encontrar a solução para a superação da crise. E nesse cenário, se nada for feito, nós veremos desaparecer uma atividade empresarial que era necessária, uma atividade empresarial útil, econômica e socialmente. Quer dizer, vai ser um prejuízo para todo mundo o desaparecimento daquela atividade. Então, o direito desenvolve uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de recuperação empresarial. E qual é o objetivo da recuperação empresarial? Ajudar aquela atividade empresarial a superar o momento de crise, porque sozinho o gestor não estava encontrando a saída. E no modelo brasileiro, né, como é que esta ajuda acontece? Essa ajuda acontece da seguinte forma: o direito brasileiro oferece uma ferramenta que busca criar um ambiente adequado para que credores e devedores conversem e encontrem juntos uma solução de mercado para a superação daquela crise. E de que maneira se cria um ambiente adequado para que credores e devedores conversem e encontrem uma solução de mercado para a superação da crise? Primeiro, eu tenho que criar um espaço de respiro para que a negociação possa acontecer. De que maneira eu crio esse espaço de respiro? Eu impeço que os credores executem individualmente os seus créditos, fazendo com que eles tenham estímulo para sentarem-se à mesa e negociar com o devedor. E ao mesmo tempo, nesse espaço de respiro, o devedor poderá pensar uma melhor forma ou a melhor alternativa para negociar um bom acordo com os seus credores. Além disso, né, além de criar este ambiente através do stay, né, que é a suspensão das execuções movidas pelos credores contra o devedor, eu tenho que criar também um mecanismo de que a decisão ou o acordo feito pela maioria deve se impor a todos. Dessa forma, com esses dois mecanismos, eu neutralizo a ação daquele credor resistente. Nos Estados Unidos ele é chamado de credor holdout, é o credor que quer ficar de fora. Eu neutralizo a ação deste credor que seria nociva ao encontro de uma solução de mercado e mais benéfica para todos. Porque se um credor que não quer fazer o acordo atinge o patrimônio da devedora no intuito de se pagar integralmente, este comportamento coloca em risco o acordo global, porque os outros credores também vão desenvolver esse mesmo comportamento, já que aquele credor não quer fazer o acordo, já que ele está atingindo o patrimônio da devedora para se pagar integralmente, eu, que sou o outro credor, também vou fazer a mesma coisa, porque percebo que não haverá um acordo global. Então, esse mecanismo que a nossa lei criou de recuperação empresarial, ele serve para isso. Ele é fundamentado nesses dois pilares. Nós temos, de um lado, a suspensão das execuções, de outro lado, a prevalência da decisão da maioria. Assim, a gente consegue que um acordo seja feito. E nós temos três modalidades de recuperação que nós vamos ver no decorrer desse curso. A recuperação para grandes empresas, que é o procedimento natural, normal, né? A recuperação para pequenas e microempresas, que é um procedimento especial mais simplificado, menos custoso, e a recuperação extrajudicial, que pressupõe uma intervenção estatal muito menor, apenas para dar algum tipo de proteção e criar aquele ambiente adequado à conciliação. Ok? Então essas são ideias gerais de tudo aquilo que nós vamos estudar nesse curso.